Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É um prazer poder cultuar a Deus juntamente com vocês. Meus irmãos, antes nós não tínhamos acesso ao Santo dos Santos, também chamado de lugar santíssimo, onde a glória de Deus descia. Somente o sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, somente ele poderia entrar no Santo dos Santos. Existia no tabernáculo dos hebreus, dos judeus, existia 3 partes. Existia o átrio, existia o lugar santo e o lugar santíssimo. Este lugar santíssimo, ele tinha um véu, uma cortina que separava os 2 ambientes, de modo que somente o sumo sacerdote poderia passar essa cortina e ter acesso ao Santo dos Santos, aonde a glória de Deus descia. Mas hoje, por causa do sacrifício de Jesus, o véu se rasgou de cima a baixo. Eu e você, meus irmãos, nós temos livre acesso à presença do Pai. Portanto, usemos agora, com confiança, esse livre acesso que o Senhor nos conquistou pelo seu sacrifício na cruz. Meu irmão, não seja tímido, não fique apenas assistindo, não fique apenas como espectador, mas participe, entre você também na presença de Deus. Porque este lugar foi conquistado com um alto preço, o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos então todos adorar ao Senhor, vamos entrar então na sua presença com alegria, vamos entrar em seus átrios com cânticos, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo controlar a sua vida. Navegue no oceano dele. Que tudo te irá bem. Ele te confortará, te consolará. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo.
Espírito, Espírito, que desce como um fogo, oh, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Eu navegarei oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Oh Espírito, vem encher as nossas vidas, visita cada um que está ouvindo, toca com a tua presença e encha elas de novo. Formosa Jerusalém, quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de Beulah, e as harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, se constante, não voltes atrás. Tal herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar das grandezas
dos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Chegamos ao momento da palavra. O tema da mensagem de hoje é: olha para cima. Olha para cima, meu irmão. Olhe para o alto. O texto base é Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vai aparecer na tela para você. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Até aqui. Vamos orar? Pai Celestial, é um prazer estar na Tua presença. Sabemos que não somos dignos, não merecemos. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, nos conhece por dentro e por fora. O Senhor é aquele que sabe de todos os nossos pensamentos, das nossas intenções. Não há nada oculto diante dos teus olhos, não há nada, Senhor, que possamos esconder diante de ti. Tu sabes, ó Pai, exatamente como nós somos. O Senhor está contemplando e olhando agora cada um dos meus irmãos também. Senhor, portanto, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Reconhecendo, Senhor, ó Pai, a tua santidade. Reconhecendo, Senhor, ó Pai, que tu és um Deus zeloso. Tu és um Deus justo e amoroso. Um Deus rico em misericórdia, Senhor. Por isso nós clamamos: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Não ignoramos a tua ira, sabemos que a tua ira é uma realidade, mas nós suplicamos pela tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Fala com cada um de nós, Senhor, poderosamente através da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, ministrar, possa convencer, que o Teu Espírito Santo possa iluminar o entendimento, Senhor, de cada um dos meus irmãos, que todos possam não apenas entender, mas praticar tudo aquilo que vão aprender no dia de hoje, Senhor. Senhor, precisamos de direção. Tu és a nossa luz, Tu és a nossa lâmpada. Como diz o Salmo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vivemos em um mundo de trevas e somente com a luz da Tua palavra, Senhor, podemos andar por este mundo de trevas sem tropeçar. Guia-nos na verdade, Senhor. Senhor, ó Pai, nós sabemos que a Tua palavra é a verdade. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, não deixe ninguém confundido, não deixe ninguém, Senhor, perdido, Senhor. Mas que todos possam ter a direção clara, que todos possam receber a Tua orientação, que todos possam, Senhor, conformar e adaptar as suas vidas, não a este mundo, mas sim a Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, olha para cima. Vivemos numa grande polarização. Os nossos dias têm sido terríveis, não apenas por causa dessa doença global, mundial, essa pandemia, mas também por causa de tanta rivalidade, por causa de tanta briga, por causa de disputas, sabe, partidos que brigam entre si e incentivam o próprio povo a brigar entre si. Então as pessoas ficam um olhando para a direita, outro para a esquerda, né? A gente pode usar esse termo tanto para falar do cenário político, como também para falar da vida espiritual. Infelizmente, as pessoas estão olhando para o lugar errado. Meu irmão, a tua salvação não vem da direita nem da esquerda. A sua salvação vem do alto. Por isso que eu digo, olhe para o alto. E é isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses. Já que vocês ressuscitaram, vocês nasceram de novo. Vocês eram de um jeito, agora vocês são
de um novo jeito, vocês são novas criaturas. Vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas não mais da direita, da esquerda, não procurem mais as coisas deste mundo, as coisas dessa terra, mas procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Meu irmão, Cristo não está sentado reinando aqui na terra. Ele não está. Nós sabemos que Deus é soberano e nada foge do seu controle. Mas a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Este mundo está sendo influenciado pelo maligno. E Deus só permitiu isso por causa do pecado. Foi o próprio povo, foi os seres humanos que autorizaram, que praticamente pediram para Satanás governar este mundo. Essa que é a realidade, essa que é a verdade. Mas nós sabemos que o poder de Satanás é limitado à vontade de Deus, à soberania de Deus. Só que nós não podemos mais ficar olhando para esta terra, para este mundo. Não podemos esperar salvação neste mundo. Nem nos homens, nem nas riquezas e nem no sistema que rege este mundo. Porque esse sistema, o sistema do mundo inteiro está caído, está corrompido, está debaixo do pecado, está longe da vontade de Deus e do padrão de Deus. Satanás tem influenciado o sistema deste mundo, controlado o sistema deste mundo. Portanto, não olhe mais para a direita nem para a esquerda. Olhe para o alto. Versículo 2 diz: mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Meu irmão, então quando a gente fala sobre não olhar para a direita nem para a esquerda, está falando exatamente disso, é do pensamento. Muitas vezes nós dormimos e acordamos pensando nas coisas da terra, nas coisas da vida. Eu não estou dizendo para você virar uma pessoa alienada, para se trancar dentro de um quarto e ficar só olhando para o alto, ficar só olhando para o céu. Não é literalmente que você tem que olhar para o alto, mas é no seu dia a dia, mesmo quando você estiver lavando louça, ou trabalhando, ou andando no seu carro, ou andando a pé, mesmo quando você estiver aí junto com a sua família, meu irmão, que a sua prioridade, que a sua preocupação, que os seus pensamentos estejam muito mais na eternidade do que nessa vida passageira, porque uma grande verdade é, esta vida que nós temos aqui vai passar. Assim como os governos, seja de direita, seja de esquerda, os políticos, eles não duram para sempre, eles vão passar. Então, sabe, muitos ficam aí se degladiando, brigando, discutindo, entrando em intrigas, perdendo a paz, sabe, se enchendo muitas vezes de angústias, de problemas, tem até se separado dos seus familiares, pensando, eu sou de direita, como pode o outro ser de esquerda? Eu sou de esquerda. Meu irmão, eu não sei o que é pior, se é a esquerda que assaltou o nosso país durante muitos anos, ou se é essa falsa direita que está governando nosso país agora, sabe, que diz que é conservador, diz que tem os princípios cristãos, tudo bem, eu concordo, pelo menos naquilo que é o discurso, na teoria, mas a prática tem mostrado uma grande mentira, tem mostrado que não é uma realidade. Sabe, esses que se dizem de direita muitas vezes estão se aliando a ministros do Supremo Tribunal Federal, que vocês já sabem a reputação deles. Esses que se dizem de direita do governo atual, infelizmente, têm se aliado ao centrão na política, que sempre também foi envolvido, mergulhado em corrupção. Então a nossa esperança não está no governo atual, no presidente que rege o nosso país, e também não está nos presidentes que vieram antes dele, muito menos. Eu também não creio nos outros partidos, outros políticos que se declaram moderados, equilibrados, ali de centro-esquerda, centro-direita. Meu irmão, é tudo farinha do mesmo saco. Todos eles, quando chegam no poder, eles querem uma coisa só, é o dinheiro. É o dinheiro e mais nada. Então a sua esperança, a minha esperança não pode estar nesses homens. Nós temos que orar sim por esses homens. Eu lembro que eu orei na época que o Lula governava, eu não concordava com as práticas, nem as teorias, nem os pensamentos, a ideologia, mas a palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos governantes, por aqueles que estão em eminência. Quando foi a Dilma, a mesma coisa. E agora, o governo atual, a mesma coisa. Nós temos que orar para que Deus, de fato, abra os olhos desses homens, desses governantes, sabe, dos deputados, dos senadores, dos governadores, prefeitos, que Deus abra os olhos deles. Que Deus, através da sua misericórdia, possa fazer com que eles realmente se sensibilizem verdadeiramente, não apenas de aparência, não apenas quando estão na televisão, porque querem ganhar mais popularidade, já estão preocupados com a próxima eleição.
Não, meu irmão, que Deus, que o seu pensamento seja assim: Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos desses homens, que o Senhor possa de fato convencê-los de que eles estão errados e que eles parem de pensar apenas em si próprios ou pensar apenas no seu círculo familiar, mas que eles pensem verdadeiramente na nação brasileira, que eles pensem principalmente naqueles que mais sofrem, aqueles que são pobres, aqueles que muitas vezes, na situação que nós vivemos, sabe, estão muitas vezes passando fome, desempregados, estão aí nos leitos, nos hospitais, nas UTIs, sem recursos, porque muitas vezes o dinheiro dos nossos impostos estão sendo usado em recursos errados, em coisas erradas, em lugares errados. Investiram muito em estádios, investiram muito em entretenimento, investiram muito em carnaval, e hoje que nós precisamos, sabe, de equipamentos médicos, a gente vê aí o sistema de saúde de muitos hospitais entrando em colapso. Inclusive, nós não retornamos o culto presencial por causa disso. Na nossa cidade, que é uma cidade pequena, tem poucos recursos, não tem condições de atender as pessoas que estão em um nível mais grave, mais avançado da pandemia, da Covid-19. Então, a maioria vai para a cidade de Catanduva. Hospital Padre Albino, hospital lá de Catanduva, o mais conhecido, onde normalmente são encaminhadas pessoas da nossa cidade para lá. Tem um responsável lá, não lembro se foi um médico, agora não lembro, mas ele disse que o sistema entrou em colapso, e por isso eles decretaram lá na cidade de Catanduva lockdown por 2 semanas, 15 dias. Os comércios vão ficar fechados, a cidade vai ficar fechada. Por quê? Porque o sistema de saúde esgotou todos os seus recursos, já não está dando conta mais. Então por isso que nós não voltamos, e tão cedo não vamos voltar, até que isso se reverta, até que esse quadro mude. Porque se alguém, Deus o livre, mas se alguém aqui na nossa cidade precisar ser internado, ser entubado, não tem mais para onde enviar. Então, infelizmente, a gente sabe que isso é reflexo também de muita corrupção, é reflexo muito, sabe, de políticos que investiram dinheiro público, dinheiro que é dos nossos impostos, que nós muitas vezes pagamos com tanto sacrifício, o dinheiro foi aplicado em lugares errados, sabe? Então, meu irmão, a nossa esperança não tem que ser à direita nem na esquerda, a nossa esperança tem que ser do alto. O verdadeiro amor, a verdadeira paz, a verdadeira justiça vem de lá, vem do alto. Então a sua esperança tem que estar no alto e não em homens. Como diz o Salmo, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos, faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Então pare de brigar por política, pare de brigar por partidos, pare de brigar até por ideias, por ideologias, porque não adianta ter a ideia certa, mas na hora de colocar em prática, pratica tudo aquilo que é conveniente apenas a si mesmo, ignorando e esquecendo do povo, que tanto sofre e esperava que as promessas fossem cumpridas. E não estão sendo cumpridas. Muitas promessas que foram feitas em campanha não foram cumpridas. Então, claro, eu sou uma pessoa, ideologicamente falando, se for falar em relação à política, nas ideias, eu sou uma pessoa de direita, eu sou uma pessoa que procura preservar os princípios da família tradicional, sou contra o aborto, sou contra casamento civil entre pessoas homoafetivas, sabe? Para mim tem que ser de fato aquilo que sempre funcionou, aquilo que sempre foi melhor para todos, de uma maneira geral. A gente sabe que os próprios homossexuais, se eles convivem juntos, assim como um casal heterossexual, se comprovar que convivem juntos, não precisa de um casamento civil para eles conseguirem disputar os bens no momento de uma separação ou na morte de um deles. A gente sabe que a lei ela já considera a união estável. Então, não precisa esse negócio de que tem que casar na igreja. Sabe, sobre aborto, a minha opinião é muito clara. Eu acho assim, muito estranho das pessoas que muitas vezes são de esquerda, que dizem ser contra um tratamento mais rígido, contra criminosos, estupradores, sempre se preocupam com os direitos humanos, até de pedófilos, estupradores, e muitas vezes ignoram que o bebê que está ali sendo gerado na barriga de uma mãe, por mais que ele foi fruto de um estupro, de um abuso, sabe, a gente sabe que a mãe às vezes não tem condições, não tem estrutura nem física, às vezes não tem idade. A gente vê crianças, meninas aí que ainda são crianças engravidando porque alguém abusou, estuprou.
Sabe, a gente não tem que colocar um peso sobre a menina, a gente não tem que obrigar a menina a cuidar, mas a gente também não pode, em detrimento de querer salvar a menina, querer o bem-estar da menina, a gente não pode matar uma criança que não tem culpa de nada. Quem tem culpa é o abusador, é o estuprador. Para ele tem que ser a pena mais dura. Agora, para ele não existe pena de morte, mas para a criança que não fez nada, que é indefesa, é uma pena de morte. Então a pena de morte, infelizmente, ela existe apenas para os bebês em muitos países. Então é óbvio, eu sou contra o aborto. Só que a gente não tem, a gente sabe que ficar discutindo sobre isso não vai fazer a gente chegar a lugar nenhum. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, meu irmão, nós temos que olhar para o alto, nós temos que olhar para onde Cristo está assentado. Cristo não está assentado aqui na terra, não está assentado nos tronos, nos governos deste mundo. Ele está assentado no céu, à direita de Deus Pai. Ele intercede por nós e ele voltará para buscar a sua igreja. Ele diz na sua palavra lá no Evangelho de João, que aonde ele for, ele vai preparar um lugar para nós, para que nós estejamos aonde ele está. Então, que os nossos pensamentos, que a nossa preocupação, que a nossa vida gire em torno das coisas do alto. As coisas do alto. Olha o que diz aí Paulo em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Ele diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, diz que a gente fixe os nossos olhos não nas coisas terrenas. Eu sei, é difícil você ficar pensando e olhando para coisas invisíveis, coisas que estão lá na frente, que estão no futuro. Falar, não, eu tenho que viver o hoje, eu tenho que viver o agora. É isso que o mundo prega, é isso que muitas vezes até algumas igrejas pregam. Vamos viver o hoje, vamos viver, um dia de cada vez. O futuro a Deus pertence, mas nós temos que pensar no futuro, até para ser melhores no presente, nós temos que pensar no futuro, porque se nós fixarmos os nossos olhos apenas no presente, na presente era, neste mundo atual, se nós fixarmos os nossos olhos apenas nos governantes, meu irmão, nós vamos nos frustrar, você vai se decepcionar. Porque os homens são limitados, são falhos, e quando entram no poder eles se corrompem, quando vem o dinheiro passar perto deles eles se corrompem, quando vê suas famílias sendo ameaçadas, eles fazem de tudo para proteger a família deles, não estão nem aí para você, essa que é a verdade. Agora, a salvação pertence ao Senhor. A salvação vem do alto. Então, olhe para o alto, pense nas coisas do alto, pense nas coisas eternas, fixe os seus olhos, como diz em 2 Coríntios, nas coisas que não se veem, nas coisas que são invisíveis, nas coisas que estão escritas na palavra de Deus, nas promessas do Senhor Jesus, que os seus olhos estejam fixados aqui, meu irmão. Você quer ser feliz? Você quer ter menos tristeza? Você quer se frustrar menos? Meu irmão, que seus olhos estejam nas promessas, que estejam nas coisas do alto. Olha o que diz também, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32. Deuteronômio 5,32 diz assim: por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou para que tenham vida. Tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra na qual tomarão posse. Mas repare, ele não está falando aqui de política, ele não está falando aqui de partidos ou de ideologias. Mas é interessante que isso ele tem uma dupla aplicação. Contextualizando, trazendo esse texto de uma maneira alegórica para os nossos dias, como Jesus fazia através de parábolas, nós vamos aplicar não no sentido do autor do texto, mas adaptando a nossa realidade, sem fugir do princípio, sem sair do objetivo principal do texto e do autor do texto. Meu irmão, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centro. Olhe para o alto.
Faça aquilo que o Senhor já ordenou na sua palavra. Que você se preocupe, em vez de se preocupar com ideias de políticos, em vez de você se preocupar com campanhas eleitorais, em vez de você se preocupar com a opinião do seu parente, do seu vizinho, sobre o que ele pensa sobre o governo atual, o governo antigo e os governos que virão, meu irmão, que a sua preocupação seja em guardar os mandamentos do Senhor. É isso que ele diz lá em Deuteronômio. Deuteronômio 5, tenham cuidado, versículo 32, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou. Então, sabe, antes de você pensar em política, você tem que pensar o seguinte: aquilo que eu já conheço da palavra de Deus, eu estou praticando, eu estou aplicando na minha vida? Eu estou obedecendo, guardando os mandamentos do Senhor? Porque isso é olhar para o alto, isso é pensar nas coisas eternas. Quando você se preocupa em guardar os mandamentos do Senhor, como diz o Senhor Jesus, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quando você guarda o mandamento do Senhor Jesus, você está demonstrando o seu amor por Ele. O próprio Jesus disse isso. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, é assim que você olha para o alto na prática. Não de maneira literal, vamos ficar olhando para o céu agora. Não. Apesar de saber que, como disse os anjos ali em Atos capítulo 1, olha, Galileus, assim como vocês viram Jesus subir e desaparecer nas nuvens do céu, ele voltará da mesma forma. Claro, Jesus virá das nuvens, Jesus virá do alto, virá do céu. Mas a gente não tem que ficar olhando literalmente por toda a nossa vida. Não, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar dos filhos, a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver a nossa vida, estudar. Temos os nossos compromissos, os nossos afazeres, temos que nos relacionar com as outras pessoas. Não, a gente sabe que o verdadeiro cristão não se relaciona apenas com cristãos, temos que nos relacionar com todas as pessoas, até para a gente demonstrar o nosso amor pelo nosso próximo. Nós temos que nos relacionar com todas as pessoas, sem ser influenciado por nenhuma delas, pelo contrário, tentando sempre influenciar. Então nós temos que viver a nossa vida, mas olhar para o alto nesse sentido espiritual, nesse sentido figurado, é exatamente isso. É, em vez de você ficar preocupado com as coisas terrenas, viver neste mundo preocupado com as coisas eternas, preocupado com o futuro da sua vida, da sua família, o futuro dos seus vizinhos, dos seus parentes. Porque aí o que você vai fazer? Você vai conseguir obedecer a palavra de Deus. Você vai focar mais na palavra de Deus, você vai conseguir praticar a palavra de Deus, porque a sua preocupação estará nisso. Então chega de ficar preocupado. Ah, mas o político, mas o partido, mas é isso, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Meu irmão, seja do alto, olhe para o alto. Nem direita, nem esquerda, nem centro, nós somos do alto. Estamos aqui apenas de passagem. Somos peregrinos, forasteiros, é o que diz a palavra de Deus. Estamos aqui de passagem. Aqui não é a nossa verdadeira e definitiva pátria. A nossa pátria, ela é celestial. Ela vem do alto. E é para lá que nós vamos. Jesus não está aqui mais. Ele está através do seu Espírito, sim. Mas depois que ele ressuscitou em carne e osso, ele subiu, meu irmão. E ele está agora no alto. Ele está neste lugar que hoje para nós é invisível. Mas um dia será visível. Um dia nós estaremos com Ele face a face. Então pensar nessas coisas e olhar para estas coisas, para as promessas, para a palavra de Deus, vai fazer você ser uma pessoa mais feliz, vai fazer você ser uma pessoa mais tranquila. A paz vai invadir a sua alma, meu irmão. Você vai ter menos preocupação, você vai dormir melhor. E você vai até se relacionar mais com as pessoas. Melhor, muito melhor, você vai conseguir amar as pessoas, você vai conseguir trabalhar melhor, porque é aqui, é na palavra que nós encontramos, sabe? A forma que nós devemos trabalhar, a Bíblia fala que nós temos que obedecer aos nossos patrões como se fosse o próprio Senhor. Então é aqui, meu irmão, é nas coisas do alto que você vai aprender a viver uma vida melhor aqui na terra. Eu já vi pessoas falar assim, eu não gosto de ficar pensando no futuro, porque, sabe, o futuro, né, vamos viver aqui, e vamos, sabe, ter o pé no chão. Para de ficar sempre nas nuvens. Vamos ter o pé no chão. Mas nós precisamos olhar para a eternidade para ser pessoas melhores no presente. Se você ficar só
olhando para o presente, você não vai ser uma pessoa melhor. Não pense que é assim que você vai se tornar uma pessoa melhor. Não, é somente através do Espírito Santo, é somente através do processo que eu já preguei, chamado regeneração, novo nascimento. E uma pessoa regenerada, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que ressuscitou com Cristo, como diz o texto base lá em Colossenses, ele vai pensar e se preocupar muito mais com as coisas do alto do que as coisas terrenas, do que as coisas daqui de baixo. Porque ele sabe que tudo aqui é passageiro. Ele sabe que tudo isso aqui é nada comparado com a eternidade. Ele sabe que a morte não é o fim, e sim o início da vida. Então, meu irmão, não adianta você ficar olhando numa gotinha no meio do oceano. Existe todo um oceano que é a eternidade. E às vezes a gente fica focado numa gotinha, numa poeirinha. Não, meu irmão, olhe para a eternidade e viva melhor no momento atual, no momento presente. Olhe para o alto, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não fique brigando por coisas terrenas, mas que você realmente se preocupe, dedique as suas forças, que você se desgaste e invista toda a sua energia, meu irmão, pensando nas coisas eternas. Vivendo os princípios eternos, praticando, sabe, aquilo que você sabe que é princípio eterno na palavra de Deus, guardando os mandamentos de Deus. Então olha para cima, meu irmão. Você está muitas vezes sofrendo porque você está olhando demais aqui para baixo, você está olhando demais no horizonte. Se você olhar para o horizonte, se você olhar ali aqui no nosso plano, na altura dos nossos olhos físicos, terrenos, meu irmão, é só dor, sofrimento, tragédia, traição, injustiça, é decepção, é doença, é fome, é tantos problemas. E aí o que acontece? É por isso que muitas vezes ficamos deprimidos, é por isso que muitas vezes nos frustramos, é por isso que está cheio de crente, cheio de ansiedade. Sabe, porque a gente se preocupa demais e olha demais. Ah, mas meu filho está fazendo isso. Ah, mas... Sabe, não estou dizendo para você largar tudo e esquecer tudo, não. Você tem que ter uma preocupação, mas essa preocupação tem que ter um limite. E ela tem que estar no lugar adequado, no lugar correto. Ela não pode estar em primeiro lugar na sua vida. Existe uma preocupação que deve estar em primeiro lugar, que é mais importante do que se preocupar com qualquer outra coisa nessa vida. É a preocupação com a eternidade. Você está guardando os mandamentos do Senhor? Você está amando o próximo como a si mesmo? Você está amando a Deus acima de todas as coisas? Você está preocupado aonde vai passar a eternidade, os seus vizinhos, os seus parentes? Você está preocupado em obedecer os princípios eternos da palavra de Deus? Essa preocupação tem que estar em primeiro lugar. Depois, sim, você tem que se preocupar com as contas que você tem que pagar. Você tem que se preocupar que você tem que educar o seu filho, sua filha. Você tem que muitas vezes se disciplinar, não é? Mas, em primeiro lugar, meu irmão, sabe? Em vez de se preocupar que, eu tenho que comprar um sofá, eu tenho que, sabe? Eu estou morando de aluguel, eu não tenho carro, ou meu carro precisa trocar. Não, que a nossa preocupação seja a eternidade. Isso vai passar. Tudo aqui é passageiro. Todo bem material vai ser corroído pela traça ou pela ferrugem. Ou talvez será até roubado. Olha o que diz a palavra. Tudo que é bem material aqui, os ladrões roubam. Não é porque você é crente que você, não, estou 100% protegido, tenho o Salmo 91 aberto na minha estante, então nenhum mal chegará à minha tenda, eu nunca vou ser assaltado, nunca vou ser roubado. Mentira. Está cheio de homem de Deus, mulher de Deus, que foi assaltado, que foi roubado, porque a Bíblia diz que os bens materiais que nós temos aqui nessa terra, os ladrões roubam. Agora, aquilo que está reservado para nós lá na eternidade, os ladrões não podem roubar. A traça e a ferrugem não podem corroer. O Senhor está guardando o nosso bom tesouro e ninguém poderá tirar ele de nós. Por isso que os nossos olhos têm que estar no alto. Olha para o alto. Olha para cima. Olha para cima, meu irmão. Para de olhar para baixo. E a sua vida vai ser melhor. Você vai ver. Faz esse teste. Faz esse teste. Para de pensar. Para de colocar como prioridade, né? Não é parar completamente de pensar nas coisas dessa terra. Mas tira isso da sua lista de prioridades e coloca a eternidade como a coisa mais importante, como a prioridade do seu pensamento.
do seu olhar. Quando você deitar, quando você levantar, que a sua preocupação seja com a eternidade, porque esta vida, esta terra e as coisas deste mundo vão passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Amém, meu irmão? Essa palavra que Deus colocou no meu coração, que você, em nome de Jesus, medite. Nós vamos orar agora, que você abra o teu coração, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por a tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos chamados teus filhos. Senhor, é muito bom saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor não se esqueceu de nós. Apesar de toda luta, de dor e sofrimento, o Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que passa pela prova junto conosco, o Deus que está no barco, mesmo no meio das nossas tempestades. E o Deus que com apenas palavras, Senhor, pode acalmar a nossa tempestade. Mas ainda que não acalme a tempestade, nós sabemos que tudo isso vai passar. E que os nossos olhos não têm que estar nesta vida, não têm que estar nos problemas dessa vida, não têm que estar em política, mas que os nossos olhos estejam em Ti, que os nossos olhos estejam em Cristo, que os nossos olhos estejam, Senhor, no alto. Queremos olhar para cima, Senhor, não literalmente ficar só olhando para cima, para o céu, mas com os nossos pensamentos, com a nossa preocupação, olhando para cima, olhando para cima. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a manter os nossos olhos fixos nas coisas eternas, nas coisas que são invisíveis, mas que são reais. No mundo espiritual, que muitas vezes tem travado batalhas e nós nem enxergamos, Senhor. Que os nossos olhos, que os nossos pensamentos, que a nossa preocupação estejam nessas coisas. E que possamos amar verdadeiramente o Senhor. Como disse Jesus, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que nossa preocupação, Senhor, esteja, Senhor, em guardar a Tua palavra, em obedecer, ó Pai, a Tua voz. Porque eu sei que é dessa forma que os verdadeiros cristãos olham para cima, é guardando os Teus mandamentos. Então, eu agradeço por essa oportunidade, Senhor. Eu te peço, abençoa cada um dos meus irmãos, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, praticar, que eles possam, Senhor, estar perto de Ti, na Tua presença, no Santo dos Santos, todos os dias. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que você continue em casa, saia apenas se for algo essencial, urgente, necessário, se proteja, use máscara, passe álcool em gel, mantenha o distanciamento social, porque esta doença não é brincadeira. Tem muitos servos de Deus que partiram até por negligenciar esta doença, outros porque mesmo tomando todos os cuidados, infelizmente acabaram sendo infectados, seus casos eram graves, foram entubados, acabaram partindo, falecendo. Então, meu irmão, se cuide, faça a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Vamos também proteger as pessoas, não adianta você falar, eu já tomei vacina, eu estou bem, eu não sou perfil de risco. Isso já não existe mais, não existe mais esse negócio de perfil de risco. Jovens têm morrido, jovens têm sido entubados, jovens estão na UTI, né? Mas mesmo que você não fosse perfil de risco, você às vezes não vai se agravar, mas você pode prejudicar alguém. Então seja responsável, pense no próximo, não pense apenas em você. Que Deus te abençoe e você tenha uma boa semana em nome de Jesus.